Olá, queridos, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 13, As promessas de Deus são infalíveis. O nosso textual está em Números 23, o verso 19, e está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Verdade prática, as promessas de Deus são infalíveis porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. A leitura bíblica em classe está no livro dos Salmos, número 102, versos 25 a 27, e na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 13. A nossa lição, como sempre, tem alguns objetivos e o primeiro deles é apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus, explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente nem se arrepende. E terceiro, afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Professor Joás e Lucas comigo mais uma vez, obrigado por estar conosco nessa lição maravilhosa. E hoje nós chegamos à última lição, Lucas e professor Joás. Deixa eu dar uma recapitulada aqui até chegarmos à última lição. Lição de número 1. Lembrando que nós estamos falando das promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. É o tema estudado nesse quarto trimestre de 2024. E chegamos na última lição. A primeira lição foi as promessas de Deus. A segunda, as promessas de Deus para Israel. A lição 3, as promessas de Deus para a igreja, a promessa de obediência, a promessa de salvação, a promessa de cura divina, a promessa de um coração novo, a promessa de paz, promessas para pais e filhos, a promessa para a proteção divina, promessa de provisão, promessa de vida abundante. E hoje, as promessas de Deus são infalíveis. Professor Joás e Lucas, a palavra-chave da nossa lição hoje é infalibilidade. Podemos confiar e devemos confiar nas promessas de Deus sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhuma reserva de dúvida. Isso, porque tudo que ele falou que aconteceria, né, há muitos séculos atrás, né, foi acontecendo do jeito que ele falou, né, então isso já demonstra quão confiáveis são suas palavras, né? Então qualquer coisa que ele tenha falado a nosso respeito vai acontecer, porque o que falou é fiel, né? O que falou não merece desconfiança de nível nenhum, né? De tipo nenhum, né? Porque tudo que ele fala acontece. Lucas, chegamos à última lição. O que nós podemos tirar assim de uma síntese nessa última lição de todo esse trimestre? Pastor, durante esses últimos 3 meses aí a gente se aprofundou nesse tema, né, sobre todas as promessas de Deus, e a gente viu, né, se a gente puder resumir todas as lições, o quanto Deus é amoroso conosco, misericordioso, mesmo a gente não merecendo. Ele nos prometeu diversas bênçãos e como o ponto final disso é que tudo aquilo quanto Deus prometeu, todas as vezes, a pessoa pode enumerar quantas promessas, né, ela conseguir entre Gênesis e Apocalipse. Todas elas Deus é fiel para cumprir, sem exceção de nenhuma. Deus, ele é fiel para cumprir, né? Ele não mente, né? Então é maravilhoso isso. A gente passa 3 meses estudando sobre as promessas de Deus, sobre as bênçãos que o Senhor prometeu para nós, e no final a gente estudar sobre isso, que todas essas promessas, Deus, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel à sua palavra, né? É importante ressaltar isso. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença, onisciência. E o que enfatizaremos nessa lição é sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Eu quero começar essa lição de hoje falando o seguinte: um dia um aluno me perguntou assim na sala de aula, professor, sobre a volta de Jesus, será que Jesus veio mesmo? Já tem tanto tempo, né? Eu achei legal a sinceridade dele.
me perguntar e falar isso. E eu peguei e falei com ele assim: me responda você, qual foi a parte mais difícil no cumprimento da promessa? Jesus vir a primeira vez e morrer e ressuscitar, ou ele vir a segunda vez e buscar a sua igreja? Qual que é a parte mais fácil e a mais difícil? Ele respondeu: não, a parte mais difícil foi Jesus ter vindo, morrido. Isso foi real? Foi verdadeiro? Não, real e verdadeiro. Então responda você, se a parte mais difícil Deus cumpriu, Deus prometeu e executou o seu plano, você não acha que a parte nobre da história, a parte mais fácil, você não iria cumprir? Eu falei: é verdade. Por que a gente fala isso? Porque hoje, nesse mundo tão corrido, tão agitado, tão controverso, há muitas pessoas que não acreditam mais nas promessas de Deus. E a palavra de Deus está aí, viva e eficaz. E a palavra de Deus é a verdade, né? Toda ela, né? Os salmistas, né? No Salmo 119, né? Repetem isso o tempo todo, né? Todas as suas palavras, a soma das suas palavras é a verdade, né? E por ser verdade, né? A verdade é algo que não muda, que não cai, né? Que não varia de acordo com o momento, né? A verdade é algo firme, concreto, né? E por não mudar, né? Por ser algo assim que não muda, né? A gente pode confiar com muita segurança, né? Que o que ele fala se cumpre, né? Então a gente pode se firmar em cada uma dessas centenas de promessas que a Bíblia tem. E quando ele disse que o Messias viria, né, isso aconteceu, né, isso se cumpriu, e as profecias todas se cumpriram em Jesus, né? E quando a gente olha para o passado, né, há pouco tempo atrás havia um empenho dos céticos, né, dos ateus, dos céticos, em colar uma narrativa de que, na verdade, Jesus nunca existiu, que é um personagem fictício. Isso já não cola mais, não tem mais como fazer esse discurso, porque como a verdade é assim, imutável, né, ela se estabelece e pronto, né, em algum momento, por mais que se tente esconder a verdade, em algum momento ela vai estar diante de todos, né? Clara, imponente, firme. Todo né? olho verá. Né? Então é assim com a encarnação do Verbo, e será assim com a volta do Messias, né? Com a volta do Senhor para buscar o seu povo. Toda palavra é divinamente inspirada, toda palavra é confiável. Então, por mais que as pessoas tentam menosprezar, desprezar, ridicularizar ou fazer qualquer outro tipo de coisa com a palavra de Deus, ela permanece firme, inabalável, imutável, e nós devemos confiar na palavra de Deus. Ponto. Isso acontece não só com a vinda do Messias, né, com a encarnação, mas com outras. Ao longo da história tentaram dizer que nunca houve uma Babilônia, um império daquele jeito, do jeito que a Bíblia fala, né? Que nunca houve alguns povos aí que aparecem na Bíblia, mas hoje, né, a história cada vez mais vai demonstrando a verdade, né? E vai comprovando que o que a Bíblia diz, né, é a verdade, foi assim do jeito que a Bíblia está dizendo que foi. A ciência está aí para provar fatos, né? E é muito legal isso aí. Einstein já falava entre a ciência e a Bíblia que as duas, uma completa a outra. E recente agora os arqueólogos acharam num sítio perto de Jerusalém, num sítio de escavações e tal, um anel com a inscrição de Ezequias, que é um personagem muito, muito debatido se existiu ou não, pela importância bíblica de Ezequias, a reforma que fez no templo e etc, etc. E acharam recente agora. Então a verdade está aí. Passa tempo, de vez em quando surge alguma coisinha aí e eles têm que voltar e corrigir tudo que falaram. E a verdade, a palavra de Deus continua aí a mesma, sem mudar, sem sofrer nenhuma variação. Isso é legal demais, né, professor? Quando a gente olha para a Bíblia, olha para o tempo, olha para a história, olha para a ciência e vê tudo se cumprindo, Lucas, é muito legal isso. Infelizmente há teólogos, né, entrando num ceticismo por convivência com a academia, né, que dispensa comentários, né, mas
a verdade de que Jesus veio, encarnou, viveu entre nós, falou o que a Bíblia diz que ele falou, morreu e ressuscitou, isso é incontestável até historicamente. É possível demonstrar historicamente que Jesus morreu e ressuscitou, né? Então, no final das contas, né, é a verdade que se impõe, que se estabelece, né? E quando você vai contra a verdade, você está indo contra algo imbatível, né? Contra algo invencível, imutável. Quem vai se machucar nessa história é quem vai contra a verdade, né? Verdade. Não compensa. Bom, o ponto 1 aí, o nosso capítulo 1 é Deus é infalível. E a gente vai falar sobre a infalibilidade de Deus, uma promessa infalível e a palavra infalível de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação, verso 25. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e a sua criação, e o que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Eu achei isso aqui fantástico. Ele é absoluto, infalível e imutável. Se a gente pegar a história da humanidade como um todo, né? Quantas coisas que a gente achou que nunca ia passar, passou, coisa que a gente achou que nunca iria evoluir, evoluiu, porém Deus continua o mesmo. Deus continua operando da mesma maneira, sem falhar, continua se comunicando com o homem, né? Então, isso é maravilhoso. O ser humano, ele muda, todas as coisas mudam, porém Deus, ele é soberano, ele não muda, né? E as suas palavras também não mudam, né? Tanto é que Paulo vai falar, pode aparecer um anjo do céu pregando um outro evangelho, né? Que seja considerado anátema, que seja considerado maldição. Por quê? Porque a palavra do Senhor não muda, ela é imutável, né? E qualquer pessoa que vem com uma nova revelação, né? A gente tem que observar bem, porque na esmagadora maioria das vezes se trata de uma heresia, porque a palavra do Senhor não muda, ela é imutável, e qualquer um que vai contra aquilo que está na Bíblia Sagrada, a própria Bíblia diz que seja considerado anátema, né? Que seja considerado maldição. O Senhor Jesus, né, no sermão dele mais comentado da história, no capítulo 7 de Mateus, ele fala para a gente ter essa cautela, né, contra os falsos mestres, né, essa cautela com relação aos ensinos falsos, né, às doutrinas falsas, né. Falso é aquilo que não condiz com a verdade, né, então não harmoniza com o que está escrito na palavra de Deus, né. O Senhor Jesus falou isso, os apóstolos reproduziram isso, né. Você vê o escritor aos Hebreus dizendo a gente precisa prestar mais atenção às verdades, né, verdade, escritura, que nós temos ouvido, né, para que a gente não se desvie delas, né? A gente precisa ter cuidado, né, de preservar, de se manter na verdade, né, de conhecer essas promessas e viver de acordo com elas, né, não se afastar delas, não se afastar da verdade de Deus, porque a sua palavra é a verdade e cada uma dessas promessas, portanto, é infalível, é imutável, né? Vai acontecer do jeito que Deus disse que aconteceria. Ponto 2, uma promessa infalível. Em 2 Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois ele é o Criador e nós somos as criaturas. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Bom, professor e Lucas, nós estamos vivendo um momento tão complicado com relação
ao ser humano, não em Deus, mas no ser humano, que, vamos ser sinceros, as últimas mensagens que nós ouvimos de púlpito, em grandes igrejas, de grandes pregadores, de grandes ensinadores, nada tem a ver com a volta de Jesus. Às vezes algumas pessoas, a gente fala assim, mas realmente acontece, algumas pessoas que acham que Jesus está demorando, né? Só que essa longanimidade de Deus não é algo exclusivo, né, da volta de Jesus. No Antigo Testamento a gente já vê isso. De Roboão até o cativeiro babilônico, né? Olha quantos anos que se passaram, né? Quantos reis maus que se passaram. Se a gente for lá o reino do norte, é mais grave ainda, de Jeroboão até o cativeiro assírio, todos os reis foram maus. Quantos anos passaram? Mas Deus ele é longânimo. E com a volta de Jesus é a mesma coisa, né? Já tem mais de 2000 anos, porém Deus ele é longânimo, né? Só que a promessa irá se cumprir, né, no tempo dele. Por isso que, olha só, Paulo já esperava a volta de Cristo. Paulo, né, ele já esperava a volta do Senhor. E isso, então, nós não vamos esperar, né? As promessas do Senhor vão se cumprir, principalmente a promessa da sua volta, né? A gente tem plena certeza que essa promessa irá se cumprir, né? E no tempo de Deus, que é diferente do nosso. A gente vê isso, né, em Noé, né, quanto tempo Noé ficou pregando, né, até o dilúvio chegar mesmo, né? A gente vê isso em Moisés, né, 400 anos, foi 430. 400 anos já é muita coisa, né? Para quem tá esperando 400, né, ter que esperar 401, né? Então 430, né? Então essa longanimidade de Deus é por causa do seu amor, né? Da sua compaixão, da sua misericórdia pelos que estão perdidos. Ele quer salvar a todos, isso é claro na sua palavra, né? E isso não acontece por causa da liberdade que ele deu, né? Há agentes livres na criação, né? Então, ainda que ele queira salvar a todos, ele depende dessa liberdade desses agentes, né? Para que isso aconteça. Então, e é algo que ele se impôs, né? Então, mas é interessante sobre a longanimidade. Tem uma passagem aqui que está na nossa leitura diária, né, Jeremias 1,12, que é muito ilustrativa, né, com relação a isso, né? Se você ler, vai estar escrito lá, viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la, né? Viste bem, o que Jeremias viu, né? Jeremias viu uma amendoeira, né? E para os mais curiosos, né, quando você vai fazer exegese, vai ler o texto do jeito que ele foi escrito, você vai ver que amendoeira e velar são a mesma palavra, né? Tem um trocadilho no texto, né? Então, aquilo que Deus fala é parecido com uma semente, que não tem chance. Você lança a semente, ela vai morrer na terra e vai dar lugar a uma planta que vai produzir mais e mais sementes, né? Então, quando Deus lança a sua palavra, ele mesmo fica ali atento a ela, né? O velo fala desse cuidado, dessa atenção. Ele fica atento ao que ele falou, né, para garantir que cada coisa que ele falou aconteça do jeito que ele falou. É isso que é velar, né? Então, a sua palavra é como essa planta que vai produzir o fruto que ele espera que produza, né, porque foi ele que falou. Bom, aqui no ponto 3, para a gente fechar esse primeiro bloco, a palavra infalível de Deus. É só a gente dar uma olhada na Bíblia, professor. A Bíblia foi escrita aí por 40 escritores, em lugares diferentes, num período de 1500 anos, também espaço longo, né? A Bíblia contém 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos. E qual desses versículos, qual dessa palavra, qual desses capítulos que não se cumpriu? É só a gente olhar. Olha para o Antigo Testamento. Se não quiser olhar o Novo, que tem algumas coisas que estão se cumprindo ainda, principalmente a volta de Jesus, que ainda vai se cumprir, mas olha para o Antigo Testamento, tudo que Deus falou.
Vê se não cumpriu. E coisas cumprindo hoje. Olha para o Novo Testamento, ali em Mateus 24, 25, essas coisas acontecendo de forma bem escatológica, bem profunda. Então, a palavra de Deus é infalível. É isso que você acabou de falar de Jeremias 1,12. Deus falou e Ele está ali, vigiando a sua palavra e fazendo ela se cumprir. Ele está atento para que cada coisa que Ele falou aconteça do jeito que Ele falou. Sim. Isso traz uma confiança para nós, né, Lucas? Exato, e como o senhor bem disse, né? Mais de 40 autores diferentes, né? A maioria deles não se conheceram, né? Séculos de distância, Exato. 1400 anos de distância. Nenhum deles cita em algum momento Deus falhando, né? Nenhum deles, em nenhum momento na Bíblia a gente vai ver isso. Então, isso mostra, né, o quanto as promessas de Deus são infalíveis, quanto sua palavra é maravilhosa. Só recapitulando aí, Deus é infalível. A infalibilidade de Deus, uma promessa infalível, e a palavra de Deus é infalível. Ponto. Professor, não tem dúvida nisso aqui. Deus é Deus, Deus é infalível, Deus é imutável, e a palavra dele está se cumprindo dia após dia. Devemos confiar. Nós vamos dar uma pequena pausa aqui, vamos para o intervalo, voltamos no segundo bloco falando dessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e nós estamos na última lição do quarto trimestre de 2024. Lembrando que no próximo trimestre, primeiro trimestre de 2025, permitindo o Senhor, nós vamos estudar uma lição maravilhosa em defesa da fé cristã. Eu quero te convidar a estar com a gente aí, comentando, falando dessa lição e estar também nos apoiando aí nos estudos dessa lição. A gente aprende muito uns com os outros e é por isso que nós estamos falando da lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Bom, voltando aqui ao nosso assunto, professor Joás e Lucas, nós vamos tratar de um assunto aqui agora que traz muita divergência de pensamento, muita gente falando besteira nesse quesito aí. Deus não mente nem se arrepende, ponto 1. Deus não mente nem se arrepende, ponto 2. Deus se arrependeu, e ponto 3. Uma aparente contradição. Em Números lemos que Deus não mente nem se arrepende. É o textual aí de Números 23, 19. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade que o Altíssimo não mente e nem se arrepende.
E a gente já leu isso aqui. Deus se arrependeu? Já em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade em sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração, ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? E aí o ponto 3, uma aparente contradição. Em Números, lembra que Deus não se arrepende. Em Gênesis, ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Professor Joás, na teologia a gente vê muita pergunta assim, né? O problema está na palavra aí, né? A palavra é a mesma nos dois textos, né? Naham, né? A palavra original, né? No texto original. Mas é uma palavra que tem uma semântica muito ampla, e aí para você saber do que o autor está falando, do que o escritor realmente quis dizer, você tem que olhar para o contexto, né? E aí o contexto em Números é um e o contexto em Gênesis é outro, né? Então, lógico, obviamente, o significado, o sentido também da palavra é diferente, já que o contexto em volta da palavra nos dois textos é diferente, né? E aí, no texto de Gênesis, né, quando diz que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, na verdade, uma tradução melhor, né, poderia usar outros sentidos que cabem em Naham, né? Sentir um grande pesar, lamentar, né? Sentiu muito, né? Confortou-se, consolou-se, né? Tem vários sentidos ali na palavra que, quando você olha para o contexto, se encaixa melhor, né? Faz mais sentido, né? Já no texto de Números é arrepender-se mesmo, né? Deus não se arrepende porque ele não comete erros, né? Então, como o contexto em cada um desses textos aí é diferente, a palavra, a tradução precisa trazer a palavra correta para cada um desses contextos, né? E aí há traduções, infelizmente, mais literais que não fazem isso, né? E aí que está o problema de interpretação, porque parece contradição, né? Mas não é. Não é. Aí que está realmente o problema, porque um leigo pega uma palavra dessa, não conhece um pouco original e não usa ferramentas para interpretação, para fazer uma boa exegese, aí fala besteira. Sim. O comentarista foi bem feliz, né? Uma aparente contradição. É só aparente, né? Quando a gente estuda realmente o sentido dos dois seres, a gente vê que não há nenhuma contradição, né? Na verdade, aqui não é Deus que muda, é o ser humano. O errado aqui é o ser humano. Deus está só respondendo à atitude do ser humano, né? Enquanto o ser humano está obedecendo ao Senhor, ele vai colher, né, as bênçãos provenientes disso. Só que a partir do momento que ele escolhe desobedecer ao Senhor, Deus ele continua sendo justo e a sua justiça precisa ser sanada, né? Então, Deus ele não voltou atrás, ele não sentiu, não, eu podia não ter criado o ser humano. Não, ele está respondendo de acordo com a atitude do próprio ser humano aqui em Gênesis 6, que tinha se afundado em pecado, que tinha abandonado o Senhor. Uma das principais características das promessas de Deus é essa, né? É uma aliança. Deus ele sempre vai cumprir a parte dele. Só que se o ser humano abandonar aquilo, Deus se torna desobrigado. E aí o erro não é de Deus, o erro é do ser humano. Né? Nos dois textos essa ideia está muito clara, né? Que o problema está no homem, né? Nos dois textos. Lá em Gênesis, o Senhor olha para a humanidade e vê só podridão, só morte, só coisa ruim, né? E ele olha para um homem só e enxerga justiça, bondade nele, né? Um homem só busca fazer o bem, é Noé, né? E aí ele tem um pesar, né? Ele lamenta que o homem tenha escolhido esse caminho. A humanidade, de forma geral, né, 99,99% dos homens
escolheu o mal, né? Na sua liberdade, como agentes livres da criação, escolheram um caminho do mal, né? Só tem um homem que busca a Deus, que busca fazer o bem, né? Que se coloca na brecha, e aí Deus lamenta por isso, como só tem um, né? Esse lamento é chamado em algumas traduções da Bíblia de arrepender-se, né? Mas é isso que é um lamento, né? Não por causa de ele ter criado, mas por causa da sua criação ter escolhido o mal, ter rejeitado ele, escolhido o mal. Lá em Números é mais claro ainda, né? Deus não é homem, né? Porventura ele diria e não faria, né? Ele prometeria, né? E falando ele não cumpriria o que falou, né? É uma pergunta retórica e indica logicamente que ele não faria isso de jeito nenhum, né? Então é preciso saber ler o contexto também, né? Aqui é claro que ele está falando de arrependimento mesmo. O homem se arrepende porque o homem falha, o homem faz coisas que dão errado, o homem fala que vai fazer coisas e não faz, né? Então o homem erra, Deus não, né? Isso está muito claro no texto, né? Números 23, 19, né? O contraste entre como Deus é e como o homem é, né? Então ele não se arrepende como nós, né? E só fazer uma outra observação aí, professor Joás, uma pontuação: Deus não é homem. Esse sentimento de arrependimento, de frustração, de decepção, isso é coisa humana, isso não é coisa de Deus, não. Né? Então, nessa linguagem, nesse contexto, na contextualização, né, não é exegese do texto, a aplicação disso aí precisa fazer essa análise do texto e do contexto, senão vai virar um pretexto e virar heresia. Deus não é homem que mente, né? Deus não é homem que se arrepende. Mente, isso. Porque tem um homem sentado lá no trono, né? E ele não mente. Quando a gente fala desse sentimento, isso é coisa natural do homem, nós, né? Da natureza pecaminosa. Nós estamos falando da natureza, né? E é bom destacar isso aí também. Bom, capítulo 3, as infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso é o ponto 1, e a eternidade é o ponto 2, e a esperança forjada na promessa infalível de Deus é o ponto 3. Um plano glorioso, a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, e a gente sempre fala isso, né? Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, em cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu gosto de uma versão que fala antes da fundação do mundo. Faz uma diferença enorme, né? A eternidade é o ponto 2. Juntamente com seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e consequente a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. E o ponto 3, esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e morte são realidades vivenciadas pelo homem, e assim a gente vai vendo um monte de coisa aí. Bom, professor, a gente precisa confiar nas promessas de Deus, a gente precisa ter a nossa esperança forjada na palavra de Deus, e a gente precisa confiar inteiramente na palavra de Deus. Por quê? O plano de Deus era que o homem vivesse eternamente. O homem caiu, Lucas. O homem pecou. Mas isso não pegou Deus de surpresa. Porque antes de tudo acontecer, Deus já tinha um plano antes da fundação do mundo. O Cordeiro havia sido morto. A eternidade foi algo planejado por Deus. E em Cristo, em Jesus, ele reconquistou, ele recuperou essa lacuna, esse grande espaço que o homem havia dado brecha para o pecado. Enfim, o plano de Deus permanece, isso não pegou Deus de surpresa, e aquilo que Deus planejou está se cumprindo dia após dia, momento após momento, palavra por palavra. Em Cristo nós temos esse retorno, né, ao projeto original de Deus, que era vida eterna, né? Aquela vida abundante que nós falamos na lição passada, né? Ela tem o seu ápice, né, o seu clímax na eternidade,
né? E essa é uma promessa muito firme, muito essencial, né, na Escritura. 1 João, no capítulo 2, né, versos 24 e 25, a gente vê isso aí, né? Ele tem vida eterna para nós, né? Vida eterna é o máximo de vida abundante que a gente pode pensar, né? Plenitude, abundância e tudo que a gente possa pensar, né? Cabe nessa eternidade aí. Então, olha que promessa extraordinária, né? Que promessa excepcional, né? Vida eterna, vida abundante e eterna diante dele, né? Literalmente um plano glorioso, né? Quando a gente pega a Bíblia, a gente vê o homem errando diversas vezes, o ser humano errando, porém a Bíblia termina com uma promessa gloriosa, né? O plano de Deus para o ser humano é esse, e ele vai se cumprir. Ele foi feito, como o pastor bem disse, não porque Adão pecou, mas muito antes disso já era plano de Deus, né? E esse plano vai se cumprir, a gente tem acesso a isso estando em Cristo Jesus, né? Sabe o que me deixa muito confortável na Bíblia, ô Lucas? Você pega o primeiro livro da Bíblia e o último livro, Gênesis o primeiro e Apocalipse o último. Da mesma forma que o Apocalipse termina, é a forma que o Gênesis começou, Joás, com Deus no controle, a paz universal, as coisas funcionando em perfeita harmonia, uma vida eterna, novos céus e nova terra, um homem com um corpo glorificado, Deus no centro de tudo, Jesus no centro de tudo, um homem Deus no centro ali de toda a atenção. Isso dá um conforto para a gente, professor. Quando você lê Gênesis, vê as coisas perfeitas, aí você vê a queda do homem, toda a Bíblia falando, denunciando o pecado, a corrupção e tantas outras coisas, mas quando você chega lá no final, você vê que está lá. Eu lembro de uma frase ilustre do Billy Graham: pode ficar tranquilo que eu li na última página da Bíblia que tudo termina bem. Isso é muito gostoso da gente pensar, né? Aí o valor da promessa está aí, né? A gente vê a história lá no começo, né? E logo depois da queda houve um decaimento, né? Uma deterioração muito grande da vida, né? Você vê um Enoque que vivendo quase 1000 anos, né? E o seu filho não chega a 800, né? E as outras descendências vai só diminuindo até chegar a 70 anos, né? A expectativa máxima aí 80, né? Com muito pesar, né? Como diz o salmista. Então houve um decaimento da vida. Aí Jesus veio com essa promessa de vida abundante e, além dessa promessa de vida abundante, de vida eterna, né? Então as coisas serão restauradas em todos os níveis, né? De forma que a gente vai viver eternamente e eternamente com Ele, né? Isso é que é vida de verdade, né? Glória a Deus por isso, né? Lucas, vamos falar aí das considerações finais da nossa lição. Paulo, ele dá o conselho para a gente se lembrar daquilo que nos traz esperança, né? Qual que é a esperança do cristão? A maior esperança é a volta de Cristo, né? Tanto é que o terceiro texto aqui, esperança forjada na promessa, né? A gente passou um tempo aí estudando sobre todas essas promessas de Deus, culmina aqui estudando sobre a promessa de vida eterna, né? E diante das circunstâncias da vida, às vezes é difícil a gente ter esperança, né? A gente é ser humano, a gente é falho. Em algum momento da nossa vida, a nossa fé pode vacilar. Porém, né, a gente tem que forjar, afunilar a nossa esperança na promessa. Todas as vezes que vierem os desânimos, e é normal, né, ter desânimo, em algum momento da nossa vida a gente desanimar com algo, só que quando isso acontecer, e vai acontecer porque nós somos seres humanos, a gente tem que lembrar daquilo que nos traz esperança, né? A gente tem que lembrar de tudo isso que a gente estudou, que Deus ele nos prometeu diversas coisas e que Ele é fiel para cumprir. As suas promessas são infalíveis. Não é qualquer um que nos prometeu. Foi Deus, o soberano, né? Ele que disse a Jó: onde você estava, né? Quando eu criei, né? E aí Ele vai
ter um longo diálogo com Jó nos capítulos finais. Foi esse Deus que nos prometeu e Ele é fiel para cumprir, né? Que a gente venha forjar a nossa esperança nas promessas de Deus. E que bom que nós temos essa esperança, né, professor? Essa de Jó é muito interessante, né? Porque às vezes a gente vacila, né? Fraqueja, porque nos falta confiança nessas promessas, né? Nos falta esperança em algumas situações. E estar sempre de posse dessas promessas é a chave, né? Essa esperança forjada é isso, né? Você está sempre de posse dessas promessas, né? Quando você forja uma coisa, né? Quem lida com metais sabe que aquilo que você está forjando está pronto quando você vê sua imagem naquilo, né? O metal acaba sendo tipo um espelho que reflete a sua imagem. Então, a gente poder enxergar Cristo, né? Enxergar a vida de Cristo no meio das nossas demandas, né? É a chave para vencer essas demandas, né? É como se forjássemos essa arma, né? Que vai contra as coisas da vida que tentam nos apequenar, tentam nos enfraquecer, né? E a gente pega essas promessas de Deus e forja armas com elas, né? Que a gente coloca para correr essas coisas aí que tentam nos atrapalhar. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa lição. Professor Joás, Lucas, mais uma vez, muito obrigado. E nós queremos falar para o pessoal que sempre está com a gente aí, agradecer pela companhia durante todo esse ano de 2024. Desejamos que 2025 seja um ano repleto de paz, de muita harmonia, de bênçãos de Deus, e que o 2025 nós estejamos juntos também falando da palavra de Deus. Esse é o desejo do nosso coração para todos vocês. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ano de muita bênção, de muita realização da parte de Deus. E que no próximo ano nós estejamos juntos também falando da palavra de Deus, né, professor Joás? Né, Lucas? Deus abençoe, obrigado. Ficamos por aqui e até a próxima lição, próximo trimestre em defesa da fé cristã. Deus abençoe a todos, forte abraço e até lá.